Olá, rubro-negros pelo mundo, aqui é o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, vou te perguntar: Jesus estava certo? E você tem que começar a se preparar para o Mundial do Japão. Roda a vinheta. Flamengo! Você que chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre os vídeos que fazemos sobre o Mengão. Vamos lá, pessoal. Em relação ao Mundial de Clubes no Japão no final do ano, eu vou falar mais para o final do vídeo. Eu vou começar falando que ontem a Federação do Rio de Janeiro adiou o jogo contra o Vasco da Gama para quinta-feira. Enfim, a pedido do Flamengo, o jogo foi transferido para quinta-feira, só que logo depois, 48 horas depois, nós temos um jogo contra a Portuguesa, né? Então, claramente, o Flamengo, dentro dessa medida, eu confesso a vocês que eu não entendi o porquê do pedido de adiar o jogo do Vasco para quinta-feira, né? Não sei se em função da comemoração do título do bicampeonato da Supercopa e por festejos, enfim, realmente eu não consegui entender porquê do adiamento desse jogo. Parece que o Flamengo vai jogar com o time principal na quinta-feira com o Vasco e vai colocar um time misto ou aquele time que jogou o início do estadual para jogar contra a Portuguesa. Já vai uma outra observação minha, outra opinião minha. O time da Portuguesa, para mim, hoje é muito melhor do que o Vasco. É só você olhar para a tabela do Campeonato Carioca, né? O time da Portuguesa está em terceiro lugar, enfim, ganhou aí, se eu não me engano, do Fluminense, do próprio Vasco, né? E tudo bem, clássico é clássico, né? Há sempre de ter cuidado para que não haja nenhum tipo de problema em clássico, né? Perder um clássico para o Vasco, mas me soa um pouco estranho aí a opção de se colocar times reservas, e que eu acho que, inclusive, o Flamengo deve continuar com essa estratégia, porque a Libertadores vem aí, ela vai estar no meio disso tudo. Lembro que Jorge Jesus se notabilizou aqui no Brasil por não aceitar e não usar os times reservas, né? Eu lembro que todo mundo ficou muito impressionado quando o Jorge Jesus resolveu, diferente da grande maioria dos clubes brasileiros na época, colocarem aí times mistos. Enfim, o Grêmio era muito fã com o Renato Gaúcho desse artifício de colocar os times reserva para jogar o Campeonato Brasileiro e tentar se empenhar nas Copas, né? E aí, né? Jorge Jesus estava certo ou errado, né? Eu queria falar um pouco sobre isso e falar um pouquinho sobre a sequência do Flamengo, né? Jorge Jesus, com essa forma de gerenciar os jogos e o time, ele conseguiu ser o campeão brasileiro com o maior número de pontos na história, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro com sobras, fez aí uma campanha histórica, né? Não decepcionando nunca o seu torcedor. Isso é muito positivo. Provou que fisicamente, os jogadores bem condicionados fisicamente podem estar jogando sequências de jogos, sim, e sendo intensos em todos os jogos e podendo trazer resultados para o Flamengo. Eu acho que sim. Eu acho que, por um lado, foi uma estratégia positiva, né? Por outro, pode ter sido uma estratégia negativa por cansar o time no final. Eu tive a oportunidade de ir no Mundial, né, no Mundial do Catar, em dezembro de 2019. E mesmo no primeiro jogo, contra o Al Hilal, né, que o Flamengo ganhou de 3-1, você via que fisicamente o time já tinha virado fio. Contra o Liverpool, jogou com grande intensidade, na grande maioria do tempo, de igual para igual, de fato, né? Assim, em parte do jogo dominou o Liverpool, teve maior posse de bola, enfim,
o Liverpool teve que correr atrás do Flamengo, só que a partir dos 30 do segundo tempo, o time pregou. Você viu o Gerson se arrastando em campo, você viu o Gabigol se arrastando em campo, você viu o Arrascaeta andando, você viu o Everton Ribeiro colocando os bofos para fora. E aí, ele teve que fazer algumas modificações, ali tirou Arrascaeta e Everton Ribeiro, caiu o nível do time e o Flamengo acabou só perdendo esse jogo na prorrogação. Aliás, eu acho que ele na época, ele prometeu, não, eu quero voltar ao Mundial com o Flamengo, eu quero ganhar, porque ele se deu conta que não foi que ele tenha errado no jogo, mas que talvez ele tenha errado no planejamento e ele afogou o time dele para a final. Por isso que ele sempre falava, eu quero voltar ao Mundial, minha grande motivação é voltar ao Mundial do Flamengo, porque ele deve ter notado que, de fato, ter jogado aí 80, quase 90 jogos que o Flamengo jogou naquela época, talvez a longo prazo, a curto prazo o time aguenta, a longo prazo talvez não seja uma coisa boa. Eu não sei se é o caso agora, né? Por quê? Porque essa distância de 48 horas entre o jogo do Vasco e da Portuguesa significa que vamos botar assim o time reserva contra a Portuguesa, né? Cícero, mas provavelmente, no jogo contra o Vasco, o Flamengo vai garantir a classificação, e deve garantir mesmo, a classificação para o quadrangular, para as semifinais do Campeonato Carioca. Como hoje nós temos só o Volta Redonda classificado. O Flamengo deve se empatar o jogo, empata em número de pontos, Volta Redonda se classifica também. Se ganhar, aí mais classificado estará ainda. Só que eu acho que o Flamengo está abrindo mão da Taça Guanabara. Essa é que é a grande verdade. Eu não sei, enfim, eu fico meio em dúvida. Eu quero ganhar tudo sempre, pessoal. A minha intenção é ganhar tudo, inclusive a Taça Guanabara. Porém, a Libertadores tem um peso muito maior. E, na terça-feira, dia 20, nós temos um dos jogos mais difíceis da Libertadores, que é contra o Vélez, na Argentina. Então, o Flamengo deve jogar com o titular contra o Vasco na quinta, e aí eles devem dividir os grupos de novo, e o Flamengo fica treinando para pegar bem fisicamente e bem preparado o jogo do Vélez na terça-feira. Só que não acaba aí, não é só esse o problema. No sábado, tem o Volta Redonda, teoricamente, como a final da Taça Guanabara, né? O Flamengo deve, ganhando do Vasco, ele abre 2 pontos, com a Portuguesa ele também avança, quer dizer, pode ser que, tomara que o Flamengo consiga ganhar os 2 jogos e o Volta Redonda tropece, para que o Flamengo, nesse jogo contra o Volta Redonda, seja só um jogo para cumprir tabela, que o Flamengo já seja campeão da Taça Guanabara, se de fato a diretoria do Flamengo entender. E aí volta a botar o time B e recebe União La Calera na terça-feira, dia 27, no Maracanã, botando o time titular. Para a Libertadores, seria muito interessante somar 6 pontos nesses 2 jogos. Por quê? Porque eu vou mostrar para você que lá na frente, isso vai bater aí com o Campeonato Carioca. O Flamengo vai decidir Libertadores e Campeonato Carioca muito na frente. Então, assim, se ele consegue uma folga na Libertadores, se ele consegue ganhar esses 6 pontos, ele fica numa situação muito positiva, né? Por quê? Porque logo depois, no sábado, ele vai jogar uma semifinal do Carioca, a gente não sabe com quem, né? A semifinal estão em 2 jogos, e aí, na semifinal, coloca time misto ou coloca o time principal? E pega aí, em sequência, na terça-feira, dia 1º, no sábado, será a semifinal do Carioca, tá? E aí o Flamengo tem que ver se vai jogar com time misto ou com time titular. Tudo bem, a semifinal são em 2 jogos, então o Flamengo até poderia ter um tropeço nesse jogo, teoricamente, né? E aí ele pega o jogo mais difícil do grupo, que é em Quito, tomara que não seja em Quito, tomara que seja em campo neutro, contra a LDU na terça-feira, dia 5. Então, pode ser, inclusive, que o Flamengo coloque, dependendo de qual for o confronto da semifinal, pode ser que no primeiro jogo da semifinal o Flamengo coloque time misto também na semifinal do Carioca, para pegar a LDU de Quito. Na volta, é o segundo jogo da semifinal,
não deve ser no novo sábado, e não, dependendo de como estiver na Libertadores, pode ter uma nova decisão indo ao Chile pegando La Calera. Então, assim, pode ser que na semifinal do Carioca, ou o Flamengo coloque aí os jogadores para jogar todos os jogos, ou o Flamengo jogue com time misto nas semifinais do Carioca. Né? Que eu acho que é uma temeridade para o Carioca. Acho que o Flamengo também deve ganhar o hexatricampeonato Carioca. Aí depois, pessoal, aí não tem mais o que fazer. Primeiro jogo da final do Carioca deve ser no domingo, dia 16. Não sei qual vai ser o adversário do Flamengo. Quarta, recebe a LDU. Né? Tomara que o Flamengo esteja com uma certa gordura para esse jogo também. Dia 23, domingo, o segundo jogo da final do Carioca. Né? Então, assim, e dia 27, na quinta, o Vélez. Então, assim, nesse período de maio, o Flamengo vai ter que usar força total. Ele vai ter que usar quarta, domingo, o mesmo time, para ganhar o Carioca e para ganhar a Supercopa. Ou melhor dizendo, a Supercopa nós já ganhamos. Para estar classificado em primeiro no grupo da Libertadores. É muito importante se classificar em primeiro no grupo da Libertadores, pessoal. A competição para quem é em primeiro na Libertadores, ela é totalmente diferente para quem é segundo. E aí, a gente tem aí os meses de abril e de maio tendo que realmente gerenciar esse elenco. Né? Assim, eu acho que o gerenciamento de elenco, a lição aprendida, ela pode ser feita lá no futuro do brasileiro, para que a gente dispute o Mundial, e eu já vou chegar lá, né? Ela pode até ser feita de forma mais inteligente. Acho que lá atrás, voltando ao Jorge Jesus, ele errou muito quando, depois da conquista do título, ele já não começou a colocar times mistos para o Flamengo disputar aí os últimos 4, 5 jogos com o Flamengo com título garantido. Acho que foi muito mais por uma vaidade pessoal de ser a melhor campanha do brasileiro do que qualquer outra coisa. Botar aquele time titular no jogo final contra o Santos, que o Flamengo perdeu de 4-0, não tinha menor sentido. Ele podia estar fazendo um recondicionamento no time para que fosse para o Mundial com muito mais força. E a história poderia ser diferente. Então, eu acho que no brasileiro, até a gente pode fazer de forma diferente, né? Enfim, colocando meio time, tirando meio time, mas a gente tem que se preparar desde agora para o Mundial do Japão. Uma outra forma de se preparar para o Mundial do Japão é vendo hoje, né, as quartas de final, as oitavas de final das Champions. Né? E aí, pessoal, eu gosto muito de projetar as coisas para o futuro. Né? Eu queria confessar para vocês que nessa semifinal da Champions, apesar de ser muito difícil, eu vou torcer pelo Porto. Por que eu vou torcer pelo Porto? Porque está em Portugal? Não. Porque o Porto, das 8 equipes que estão ali, é a equipe mais fraca. Né? Enfim, a gente tem que começar a pensar, eu vejo a Champions pensando já no adversário do Flamengo. Dentro daqueles ali, né, infelizmente, né, o adversário mais palatável para o Flamengo, e assim, eu vou fazer um outro vídeo, não vou fazer nesse, porque ele já vai ficando muito, muito, muito extenso. Mas eu vou falar para vocês a minha teoria porque está na hora do Flamengo ganhar um segundo Mundial. Porque é possível um bom time brasileiro ganhar um Mundial, e a minha teoria é embasada em alguns conceitos que vocês vão concordar comigo, mas vou deixar isso para o vídeo de amanhã. Então, torcer hoje pelo Porto contra o Chelsea pode ser uma boa. Torcer pelos times mais fracos, né? Paris Saint-Germain e Bayern. Será que não é melhor, de fato, o Paris Saint-Germain ganhar? Real Madrid e Liverpool. Será que não é melhor o Real Madrid ganhar? Borussia e Manchester City. Eu torço sempre para o mais fraco, pensando que lá no final do Mundial do Japão, e nós estaremos lá no final do Mundial do Japão, nós vamos conseguir o nosso bicampeonato mundial esse ano também. Ah, você está delirando, falta muito tempo. É muito bom preparar as coisas com antecedência. Aliás, até uma dica para você. Né? Eu consegui ver o Mundial de Doha, quando eu deixei tudo acertado, o Flamengo não tinha nem jogado contra o Grêmio ainda. Né? O que eu fiz? Eu fiz reserva com antecedência, negociei com os hotéis,
adiantar alguma parte, conseguir o preço mais barato, quando nem se sabia ainda se o Flamengo iria passar para as semifinais, para as finais da Libertadores. Eu troquei a milhagem de avião com antecedência para ir. Então, assim, meu amigo, você, aconselho desde já, se Deus quiser, em dezembro, a pandemia já vai ter terminado, a você começar já a procurar o seu pacote de viagens para dezembro, estar no Japão para presenciar a conquista do nosso bicampeonato mundial. Você gostou desse vídeo? Concorda comigo, pessoal? Coloca aqui. Você acha que o Flamengo será finalista? Que o Flamengo não vai fazer a vergonha que o Palmeiras fez, né? O Flamengo vai para a final e vai jogar um futebol de alto nível com quem for. Preferencialmente com um time com um padrão um pouquinho mais baixo para que a gente possa ganhar o Mundial, né? Flamengo, de fato, tem aí a possibilidade de chegar a mais uma final do Mundial. Lembro que talvez essa fórmula de disputa seja a última, né? Porque a FIFA ainda está em estudo do Mundial de 24 clubes, então esta fórmula de disputa talvez possa ser a última e pode ser a última chance de se ganhar com mais facilidade o Mundial. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês: quem você gostaria de pegar na final do Mundial? Coloca aqui, né? Assim, coloca que time aí da Champions você gostaria que o Flamengo encontrasse na final de um Mundial. Qual é a sua opinião também? O Flamengo joga como o Jorge Jesus? Joga aí com os titulares em todos os jogos, sem colocar time misto, bota os melhores sempre para jogar para o Flamengo ganhar, ou faz essa mescla de jogadores, ou coloca, de fato, o time B para jogar em jogos menos importantes? Coloca aqui a sua opinião. Pessoal, eu tento, dentro do possível, responder todos os comentários que vocês colocam aqui no vídeo. Para mim é um enorme prazer poder estar conversando com vocês. Tem pessoas que são frequentes, então eu fico muito feliz. Alguns dos meus seguidores têm contatos diários comigo e isso me deixa extremamente feliz. Então não deixe de colocar seus comentários aqui e de trocar a sua opinião em alto nível aqui comigo para que a gente possa conversar sobre o Mengão e sobre o futebol. Vejo você no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, né? De acionar o sininho para receber notificações diárias sobre os nossos vídeos no Mengão. E desce o like aí também. Um abraço, tchau, tchau!